Bom dia para todos aqueles que não estão em Manaus. Bom dia, boa tarde. Ainda, eu sei que não é para fazer piada, mas nossas cabeças ainda estão no lugar. É, Mas situação, eu de fato não dormi, ou melhor, eu dormi mal, pensando, rolando na cama e revendo as cenas que nós decidimos não publicar. Eu acho que nós fizemos muito bem em não publicar. Eu hesitei muito, você também, porque na crueza, na selvageria, no horror, elas expunham, elas revelavam o que de fato aconteceu. E, de certa maneira, a gente escondeu a realidade. Não apenas para poupar nossos leitores, já que eu não fui poupado, pelo menos os nossos leitores, mas para não cair nesse... Mas porque as imagens, elas tinham um exibicionismo que era muito incômodo, né? Os caras estavam é, muito satisfeitos em cometer aquelas atrocidades e mostrar para o mundo aquelas outras, e gravado, né, Diogo, por eles mesmos, né? gravado por eles mesmos para mostrar para Para outra mostrar. gangue, olha, a gente é mais forte do que vocês, a gente vai arrasar esse país. Você sabe que ontem eu fiz a gente, né, diante desse negócio todo, eu estava fazendo uma pesquisa no YouTube e descobri uma série de canais que veiculam, assim como os terroristas fazem, uma série de canais que veiculam propaganda desse família do Norte, né, Uhum. dessa facção aí, desse grupo organizado aí de criminosos que controla o tráfico de drogas no Amazonas. E eles fazem o quê? Eles divulgam, eles mandam recados, mandam ameaças a grupos rivais, mandam ameaças a policiais. Quando houve aquela operação La Muralha, né, É. que eles conseguiram, que a Polícia Federal conseguiu colocar, enjaular os seus principais líderes, né, desbancou boa parte da quadrilha, mas aí a quadrilha passou a atuar dentro do presídio. Quando aconteceu isso, eles inclusive gravaram ameaças ao próprio sistema judiciário, à própria polícia. E eles gravam isso na forma de funk, né? Então tá lá, me surpreendeu muito que o YouTube tenha, né, regras tão rígidas de divulgação, né, de É. violência, de imagem de violência, etc. E eles fazendo uma ali uma, né, Incitando, lógico. você está Eu, fazendo ali uma dez, divulgação, uma publicidade dessa violência, né? claro, 10 anos atrás, Uma quando eu morava, apologia ao crime, né? 10 anos atrás, quando eu morava no Rio de Janeiro, e eu percebia, e era o assunto primordial da minha coluna, fora a barbárie petista, que ajudou a difundir tudo isso, mas a criminalidade era o grande tema, porque era presente no meu cotidiano de maneira muito intensa, mas eu fiz essa mesma pesquisa que você fez sobre com o Comando Vermelho, que é aliado desse FDN, é a mesma coisa. Vídeos e mais vídeos com funk incitando a violência e a morte dos adversários, dos rivais. É um negócio realmente assustador. É assustador imaginar que a gente fica discutindo, e eu abri os jornais hoje, eu vi duas matérias no Globo, uma do Frei Beto, outra do Instituto, não sei, o Jaguaré, Itaguaré, falando de superlotação, e a Folha de São Paulo, 300 páginas sobre isso. A primeira coisa que você tem que fazer no presídio é tirar o comando dos presídios da mão dos presidiários. Enquanto você não estabelecer esse princípio básico, você não pode deixar o presídio na mão de... Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, isso, a primeira coisa é impedir que a corrupção nos presídios permita a entrada de armas e de telefones celulares, todo o resto. Enquanto você não tiver presídio que prende, não é que se falar de todas as outras questões. O curioso nesse caso, nós fomos os únicos a chamar atenção em relação a isso, né? É que da privatização do sistema carcerário, que por um lado, embora a gente possa ter uma abordagem, olha, é importante privatizar, né? Aí de repente você tem, aqui no Brasil eles conseguem desvirtuar tudo, né? Então Lógico. você
você tem uma empresa, três empresas que se tornaram gigantes disso no país inteiro. Nós demos os nomes dessas empresas, inclusive elas administram 12 unidades prisionais no Amazonas, e elas são doadoras de campanha do próprio governador, né, que está envolvido lá desde 2014, com possíveis negociações com a própria FDN, Uhum. E outros deputados, deputado federal, Silas Câmara, doou para a mulher do Silas Câmara, que veio, já não é mais deputada, mas quando era deputada era membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal aqui em Brasília, né? E eles todos fazem sempre esse discurso, eles são muito bem organizados e aparelhados no sentido de manter um sistema de privilégios para esses internos que é inconcebível. Eu mencionei ontem à noite, a gente revisitou algumas matérias locais que saíram de uma revista que foi feita lá, uma operação, inclusive com apoio do Exército, do Comando Militar da Amazônia, e que eles descobriram, o Comando Militar da Amazônia, inclusive, usou equipamento de rastreamento de mina terrestre para poder localizar armas, né, e outros objetos que eles guardavam nas celas. E eles tinham tudo, privilégios incompatíveis, inconcebíveis, né? Sistema de som, ventilador de teto, cama com, né, a cela toda coberta de cerâmica, eram verdadeiras suítes de luxo, eram verdadeiros condomínios. E o próprio relatório do CNJ, você citou ontem à tarde, através de uma matéria que a Folha fazia uma manipulação da informação, e a informação que continha no relatório era muito objetiva, que esses internos todos desse complexo prisional tinham acesso liberado, permitido a celulares. Então, você tem uma estrutura prisional que ela é a repetição do que você tem aqui fora. Quer dizer, é uma grande hipocrisia, é um sistema hipócrita. Eles continuam comandando todo o tráfico de drogas de dentro da prisão, em circunstâncias, né? Eles não ficam fazendo um esquema para poder, não. É o melhor lugar possível, né? Na verdade, é o melhor lugar possível. Eles estão protegidos dentro da cadeia, protegidos contra qualquer tipo de ameaça. Eles podem gerir com toda tranquilidade. Ainda recebendo bolsa do Estado, provavelmente, né? Proteção do Estado, por assim dizer, mas eles podem se proteger ali dentro, porque já que eles comandam aquela estrutura, eles estão numa fortaleza, na verdade, né? E dali eles podem gerir todo o tráfico de armas, todo o tráfico de drogas. E, como você disse, privatização num Estado sem lei é ilegal também. É óbvio que não basta passar. Nós vimos agora com a Petrobras essa combustão terrível no Brasil entre a corrupção privada e a corrupção estatal. Elas são aliadas, são cúmplices e roubam sempre juntas. Eles inventaram um negócio, eles inventaram para esse sistema de presídios as chamadas PPPs, né? Repetiram as PPPs desse sistema de presídios. E essas PPPs, na verdade, viraram uma grande parceria entre o público e o privado para negociata, né? Não há o que justifique, por exemplo, que você tenha a identificação de uma série de irregularidades sob responsabilidade dessas empresas que gerem o sistema prisional e elas não sejam punidas. Abriram vários procedimentos de investigação administrativos contra essas empresas e nenhum foi concluído, não chegou a conclusão nenhuma. Elas continuam operando, tem contratos de 30 anos, contratos de 27, 30 anos para administrar um presídio. O que é isso? Quer dizer, então, você tinha que ter regras muito mais rígidas. Se você não consegue manter um presídio em condições perfeitas de funcionamento, de segurança, você tem que perder a concessão. Isso. Não consegue fazer isso em 2, 3 anos, perde a concessão. Renova a concessão e vai em frente. Mas não há dúvida. E o que você vê, na verdade, a gente está tratando das questões de governo, as questões de gerência, de administração, mas a selvageria, a barbárie revelada nesse fato, nesse caso, nesse episódio, é tão enorme, a enormidade do que se faz,
nesses casos, o que se fez e do que nós assistimos, é tão grande, a desumanidade é tão flagrante, né? É tão flagrante, você fica desarmado, o país está realmente esfacelado, né? A gente vem de um longo período é, sem nenhum tipo de regra, lei, ordem, rumo, o país está totalmente esfacelado e ele vai ter de encontrar um caminho correndo. É puro terror, né? É É, puro terror. Né? O que esse pessoal faz é a mesma coisa que os terroristas islâmicos fazem. O pessoal do Estado diferente. Islâmico vai lá e corta a cabeça do sujeito e É, filma isso e é, divulga isso. Quer dizer, é terror, né? é, É terror, não é inconcebível. puro. E todo É mundo fica terror tratando puro. isso com dedos, né? Com intolerância, uma tolerância absurda. Eu sou a favor, Diogo, até botei no Twitter de manhã, sou a favor do seguinte, pega esse pessoal, bota para fazer, bota numa colônia agrícola, bota para fazer trabalho pesado, não tem que fazer estrada, tem que fazer ponte, um país sem infraestrutura nenhuma, pô, esse pessoal em regime ali de trabalho diário, 12 horas de trabalho ali, quebrando pedra, assentando tijolo, né, virando massa, vem falar de ressocialização, gente. Ressocialização é o trabalho, Não, na né? Então, verdade, você permite que essas isso você pessoas pode, risorem. isso você pode defender para o escalão mais baixo. O escalão mais alto tem que ser isolado. Se a gente não pode ter contato com outros criminosos, eles não podem ter contato, eles têm que ter o contato com, por exemplo, familiares, advogados, limitado ao máximo, Sem dúvida. com os guardas carcerários também. Aqui na Mas sabe Itália, o que acontece? fizeram isso. A gente Tem uma, imitou Mãos Limpas com a Lava Jato, que eles fizeram um sistema de implementação das penas, chamado 41 bis, de cárcere duríssimo contra os mafiosos. Os mafiosos cometeram vários atentados terroristas aqui na Itália para tentar combater o 41 bis e, por sorte, o Estado se manteve razoavelmente firme e isso em grande parte, propiciou a prisão de todas as lideranças da máfia na Sicília. E funciona. Você tem que isolar completamente. Você não pode permitir que essa gente tenha contato com o mundo do lado de fora. Então, o que acontece hoje? O problema é que você junta os grandes líderes dessas organizações com o pessoal de médio escalão, de baixo escalão, você junta tudo isso num caldeirão só, né? Então, até a forma deles se organizarem modifica. Essa família do Norte, por exemplo, eles fazem o quê? Eles fazem uma espécie de... sabe aquele sistema de pirâmide, né, que a gente vê, né, em muito comércio, aí, vendas e tal? O pessoal faz isso. Cada nível dessa pirâmide ali do narcotráfico tem que conquistar mais. Eles têm que pagar um X, né, em cima daquilo que eles arrecadam, então vai criando um sistema de rede e que pulveriza, inclusive, esse comando. Eu me lembro que a inteligência da Colômbia conseguiu ferir de morte as Farc quando eles começaram a centrar fogo no escalão médio, né? Quando eles começaram a tirar o escalão médio, começaram a se infiltrar nesse escalão médio e começaram a prender essas pessoas, você cortou a comunicação, né? Vamos dizer assim, essa estrutura, você esfacelou essa estrutura. Então, os líderes acabam ficando sem poder, porque o líder só tem poder, né, quando ele tem o exército na mão dele. Inclusive, a gente ontem divulgou um número de 200 mil, seria o exército dessa família do Norte, que é um absurdo completo, né? Uma coisa do tamanho do exército brasileiro, praticamente. Esse número não está confirmado. Conversei ontem com o ministro da Justiça, ele me disse que não está confirmado, porque, na verdade, esse número estava dentro de uma planilha, dentro de um computador, de um notebook, que foi apreendido nessa operação de revista que teve no presídio. Muito interessante, inclusive, o seguinte, eles tinham um sistema parecido com o sistema
que o PT criou para nomear os cargos de confiança na estrutura do Estado, né? Eles tinham o Silvinho Pereira deles, né? O Silvinho Pereira. Eles tinham um sistema de informática próprio, né? Eles dava isso no computador, a polícia aprendeu, com o nome de cada um, o padrinho de cada um. Eu falei assim, pô, a gente tinha que exportar isso. O padrinho de cada um, aonde o cara mora, a família que o cara tem, tudo estruturado, tudo organizadinho, e eles fazendo o controle disso. A família do Norte é mais um legado petista, né? Essa facção criminosa que eu tenha lido começou a funcionar em 2007, 2008, explodiu mais recentemente, mas esse é o grande período de surgimento dessa liderança e que se beneficiou de algo que já sempre existiu, mas que piorou nos últimos anos, que foi a absoluta permeabilidade das fronteiras. Especialmente Bolívia, né? Bolívia e Peru. Peru, o caos que se instalou, né, entre a Venezuela e a Colômbia vai permitir também infiltrações lá de cima. Paradoxalmente, é mais fácil combater a Farc, que controlava um território inteiro, do que esses 200 mil que estão infiltrados na cidade, na vida das pessoas, né, nas cidades. Um desses líderes da família do Norte, que foi preso, ele estava escondido na Venezuela. Né? Ele escolheu a Venezuela para se esconder. Não por acaso, né? Não por acaso. A anarquia mais absoluta, a anarquia mais total. A gente vai ter que recomeçar do zero. É uma oportunidade também para o Brasil. Parece estúpido falar isso neste momento, mas é uma chance de recolocar algumas questões fundamentais em jogo, e acho que as pessoas sabem disso. Elas não querem abrir o jornal depois de um massacre desse, ele é um artigo do Frei Beto falando de superlotação e outro artigo do Instituto Pangaré falando a mesma coisa, e eu acho que elas querem um debate de ideias, e o que eles querem é um debate de ideias que leve a alguma coisa, e o que é ordem, lei, ordem, é só isso, não é que... Parar de passar a mão na cabeça de bandido, né? Acho que ninguém no Brasil, exceto os próprios delinquentes, aqueles que comandam as cadeias, e toda essa indústria dos direitos humanos que vive disso, nenhum brasileiro discorda disso aí que você acabou de falar. É lógico, não tem... Estou totalmente sem voz, Cláudio. Sua bela voz, logo... Eu tive uma... Essa voz que conquista milhares de... Uma semana de folga... que foi uma festa só. Quer dizer, ficamos em 4 membros da família Mainardi, os 4 gripados num quarto de hotel. Família unida é assim. Foi um sucesso estrondoso. Eu já tinha adiantado para a minha mulher que eu ia passar o Réveillon dormindo, como eu faço todos os anos. Ela já tinha reclamado. Nesse caso, estava com febre também. Então, pelo menos essa justificativa eu tive. Muito bom. Melhoras, hein? Bom trabalho. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Aproveitar o início do ano, né? É isso aí.